Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre os inimigos íntimos da democracia. Para tanto, nós vamos nos basear numa obra de igual título de Tzvetan Todorov. Todorov é um crítico literário, ensaísta, historiador consagrado, que dedica-se à história das ideias. Não é? É um pensador muito ativo. Nasceu na Europa, na Bulgária, no momento em que o comunismo tinha tomado conta. Depois ele mudou de país, né? Exilou-se, e tem uma obra absolutamente monumental. Esta obra do Todorov, Os Inimigos Íntimos da Democracia, é um alerta e um estudo muito profundo sobre a maior ameaça à sobrevivência dos valores democráticos no século XXI. Né? Quer dizer, a democracia surge no século XVIII, trazendo uma determinada ideia, e evidentemente que essas ideias que ela traz, e é isso que ele vai discutir, no século XX e sobretudo no século XXI, elas começam a ser demolidas dentro dos próprios valores democráticos. Por quê? Porque saiu dos valores democráticos, de dentro das entranhas da democracia, certas estruturas autoritárias gestadas nas entranhas do próprio sistema ocidental. Né? Então, ele aponta o populismo, né, o messianismo e o totalitarismo como os grandes discursos decisivos, ideológicos, que vão colocar a democracia em risco. Ora, para entender, portanto, que as pessoas falam em democracia, mas elas de fato não entendem, porque esse assunto é um assunto complexo. No Brasil, um estudioso que apresenta várias vertentes da democracia é o Augusto de Franco, que tem página no Facebook, já fiz programas de rádio sobre isso. Então é preciso falar claramente sobre isso, porque uma coisa que o Todorov chama a atenção é que tanto a esquerda quanto a falsa direita utilizam a palavra democracia, corrompendo o significado dessa palavra, os seus autores, e há um texto e um contexto. Há uma teoria muito sólida que diz respeito à democracia, sob a vertente de vários autores. Então, tanto a esquerda quanto a falsa direita têm utilizado largamente essa palavra, democracia, e um valor inerente à democracia, que é a palavra liberdade. É um dos valores. Ora, uma coisa para a qual ele chama atenção, logo no início do livro, é que quando ele chegou à Europa, emigrado, quando ele saiu da Bulgária, uma coisa que ele começou a perceber é que a palavra liberdade, e ele se incomodou muito com isso, nem sempre vinha associada com iniciativas que de fato eram iniciativas de liberdade, porque elas tinham uma significação, estavam assumindo uma significação ideológica. E ele observou que a partir de 2011 começou a surgir nomes de partidos políticos de extrema direita, nacionalistas e xenófobos, todos eles utilizando a palavra liberdade. E aí ele cita como exemplo claro o Partido da Liberdade nos Países Baixos, o Partido Austríaco da Liberdade, a Liga Norte de Humberto Bossi, a Liga do Povo da Liberdade, o Povo da Liberdade de Berlusconi, a Liberdade na Alemanha, na Ucrânia um partido nacionalista chamado Liberdade, enfim. Num primeiro momento,
ele disse que tinha acreditado que a liberdade era um dos valores fundamentais da democracia, como historiador das ideias, hein? Depois ele percebeu que a liberdade é um valor fundamental da democracia. Entretanto, o uso da liberdade para legitimar um discurso ideológico, seja ele à direita ou à esquerda, representa um perigo para a democracia. Né? Ora, então é disso que nós estamos tratando. Todorov é um autor fundamental para compreender o Brasil atual, tá? Para compreender o Brasil do petismo e para compreender o Brasil do bolsonarismo. Repito mais uma vez, Lula e Bolsonaro são dois projetos militares. Enquanto isso não for avaliado com a devida gravidade, né, nós continuaremos à mercê de uma frente de planejamento militar ligada a bancos internacionais e a uma elite bandida dentro do Brasil que está levando o país ao cadafalso. Né? Ora, o que nós temos, portanto? A democracia defende valores democráticos. Que os valores são esses? Então é preciso aprofundar essa discussão. Né? O principal acontecimento político do século XX foi o choque entre o chamado espírito democrático e o espírito totalitário. Se a gente vê, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né, o comunismo, o nazismo e o fascismo, o que está em pauta aqui? Está em pauta exatamente isso. O que é o espírito democrático e o que é o espírito totalitário. Porque tire você, ouvinte, aluno, a ideia que você tenha de nazismo, fascismo e comunismo. Esses regimes, independentemente da proposta deles, eles configuram um espírito totalitário. Né? Ora, o espírito totalitário é a antítese de qualquer proposta democrática. Ao contrário do que disse e repete inúmeras vezes da forma mais boçal e ignorante e truculenta possível Jair Bolsonaro, a democracia é um governo da maioria, esse homem é um ensandecido. Não, a democracia nunca foi governo da maioria. A democracia é exatamente o governo de todas as minorias. E é preciso entender o que é isso. Né? Bem, o nazismo e o fascismo, evidentemente, mas o nazismo foi vencido em 1945. Tempos depois nós tivemos, digamos, a queda do comunismo, né, que não foi uma queda coisíssima nenhuma, foi uma reinvenção do comunismo sob a batuta do Gorbachev com a chamada nova direita americana, que foi gestada no centro do governo Reagan, né, a queda do Muro de Berlim, enfim. Mas o que surgiu nesse cenário? A ameaça totalitária, como nós tínhamos, né, de governos, por exemplo, que montam projetos de poder, como foi o nazismo, o fascismo e o comunismo, sobretudo o nazismo na Europa, né, porque o fascismo ele ficou circunscrito a uma determinada localidade. É preciso que se entenda o que eu estou dizendo. Não que o fascismo tenha sido bom, hein? O fascismo ficou circunscrito. O nazismo tinha, de fato, um projeto de alcance universal. Esse projeto não tinha o fascismo na extensão do nazismo, nem por sombras. Né? O comunismo também. Quer dizer, então, desses três grandes modelos totalitários do século XX, nós tivemos concentrados no nazismo e no comunismo as pretensões de um governo mundial. Né? Quer dizer, você tem um espírito totalitário, só que esse espírito totalitário ultrapassa a fronteira do próprio país. Se você pegar, por exemplo, o fascismo do Franco na Espanha, né, e o fascismo do Mussolini na Itália, eles ficaram circunscritos aos países. É um regime totalitário? Claro que é. Mas o espírito expansionista, como foi o do comunismo e o do nazismo, não está presente daquela forma. Não é?
que vai acontecer no século XXI, digamos? Essa ameaça totalitária, no sentido da criação de um governo mundial que capitalize através de um único regime político que proponha uma dominação em massa, verificou-se que isso não é possível. Porque, veja, houve 3 grandes experimentos totalitários no século XX. O século XX foi absolutamente sanguinolento, né? O nazismo, o fascismo e o comunismo. Os gestores desses movimentos totalitários, o que eles pretendiam? Fazer um balão de ensaio, de fato, para instalar um governo mundial. Ora, chegou-se à conclusão que é impossível, através do tanque da bala, né, e matando milhões de pessoas, porque a quantidade de gente que foi morta, né, loucamente, independentemente do discurso, pelo nazismo, fascismo e comunismo, é absolutamente inédita ao longo de toda a história. Se a gente pegar todas as histórias de guerra do Ocidente, né, computadas numericamente, nenhuma delas superou a Segunda Guerra Mundial. Para a gente ter uma ideia, quer dizer, se a gente pega 4.000 anos de história do Ocidente, o número de mortos nesses 4.000 anos, eles não fazem frente ao saldo de mortes da Segunda Guerra Mundial. Isso nos dá uma ideia da loucura que foi, não é? Evidentemente, assim, vários países do mundo continuam a invocar a ideologia comunista. Isso é uma coisa. Tá? Agora, nenhum país do mundo, nem a China, nem a Rússia, que são os grandes expoentes atualmente do comunismo. Ah, a China não é comunista. Ora, pelo amor de Deus, claro que é. É um comunismo de Estado. A Rússia não é comunista. É evidente que é. Quer dizer, isso é uma tolice imensa falar uma coisa dessa. Agora, qual foi a mutação que aconteceu dentro do regime? Então, Cuba continua sendo comunista? Também. A Venezuela é comunista? É. Mas o que não tem hoje, no século XXI? Não existe mais, e aqui é que entra a questão do Muro de Berlim, né, da queda do Muro de Berlim. Portanto, quando Gorbachev faz o Pacto da Perestroika com o Reagan, né, existe uma remodelação completa. Então, o comunismo permanece, mas lhe é subtraído o seu espírito totalitário, de conquista de países. Conquistas de forma que você entra, arrebenta tudo na bala. O Putin, de vez em quando, faz umas coisas dessa, mas é preciso entender aquele contexto ali bem específico, né? Não existe mais vindo da Rússia a conquista via bala e via tanque, portanto, assassinato, guerra, promoção de Primeira, Segunda, Terceira, Quarta Guerra Mundial. Isso não está existindo mais. Então há um cenário que se configura, né? Então apareceu um modelo híbrido, barroco, digamos assim, entre uma retórica comunista e uma administração centralizada repressiva e uma economia de mercado. Ora, essa coisa era inconcebível, né? Seja no comunismo soviético, seja no comunismo de Mao. Portanto, um país comunista abrir-se para o mundo exterior, permitiu o enriquecimento dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, manter uma administração centralizada, não é? E centralizada e repressiva, e avançando para uma economia de mercado. Então essa é uma grande diferença entre o século XXI e o século XX. Por exemplo, não é factível pensar uma agressão militar chinesa contra as democracias ocidentais. Porque se de fato a China resolver bombardear o Ocidente,
o Ocidente está tramado, literalmente. Então, o que significa aqui, quando no Brasil os indivíduos falam sobre o fim da Guerra Fria? O fim da Guerra Fria, de fato, consagrou o desaparecimento da ameaça comunista. Qual ameaça? Esta. Portanto, a ameaça de que você vai, através daquela ideologia totalitária, permitir, portanto, a invasão dos países através da força bélica. Existe guerra sendo colocada no mundo? Existe. Mas veja que essas guerras, a manutenção delas, elas não estão falando de ocupação. Né? O único país que entra, arrebenta e ocupa, mas depois desocupa, e que faz disso um modo contínuo, é os Estados Unidos. Então, mesmo o imperialismo americano é um imperialismo sui generis. Tá bem? Um imperialismo de intervenção, não é? Mas é um imperialismo sui generis. Ora, aqui eu quero chamar a atenção para um outro aspecto que o Todorov também coloca. Existe o discurso de que o Islã, não é, está em guerra santa contra todas as democracias. Está, porque faz parte do Islã, a Jihad. Agora, veja bem, o radicalismo islâmico, né, mesmo na sua versão internacional, como, por exemplo, da Al-Qaeda, não representa para os países ocidentais o mesmo tipo de ameaça que o Império Comunista encarnava. Tá certo? Portanto, o Islã não fala em invadir militarmente o Ocidente. A Jihad não passa por aí. Né? E o que o Todorov chama a atenção, veja, a Europa está sofrendo com essa questão do Islã. Mas a pergunta é o seguinte, qual é o Islã que está invadindo a Europa? Financiado por quem? A Arábia Saudita é um dos grandes fomentadores desse processo. Porque para um refugiado entrar na Europa, já foram feitos esses cálculos na própria Europa, ele precisa de uma média de 10 mil euros. O cara está lá, não tem onde cair morto. 10 mil euros é quase 60 mil reais. Para a gente ter uma ideia, uma medida de valor. Né? Aquela gente pobre e sofrida tem esse dinheiro? Não. Então alguém está pagando. Há uma invasão, portanto, fomentada, controlada. Né? Ora, mesmo esta invasão fomentada e controlada, o Todorov fala o seguinte, o integrismo islâmico, né, tem que ser enfrentado com medida policial. Não é através da movimentação de um exército poderoso. Portanto, você tem um problema ali e mete o exército nas ruas e começa a matar todo mundo. Certo? Ora, então, há atos terroristas de todas as formas. Todos eles têm deixado marcas indeléveis nas sociedades democráticas. Como é que vai se agir com isso? Colocando o exército para matar todo mundo? Né? Então, o terrorismo islâmico, segundo o Todorov, não representa um candidato crível para ser comparado, como foi, por exemplo, com Moscou, né? Com a Rússia comunista, que o tempo inteiro ameaçava o Ocidente de invasão territorial. O que está em pauta aqui? Isso significa que as democracias têm que abrir mão dos seus exércitos? Não, claro que não. Isso significa que não há um inimigo global, tá? Não há um rival planetário planejando invadir militarmente. A ameaça democrática hoje, então quando se fala em governo mundial, a ameaça democrática hoje é de um outro nível. É uma outra questão. Como é que vai combater e neutralizar essas ameaças, invocando o espírito democrático,
É um desafio, não é? Agora, como é que essas ameaças estão surgindo? Elas saíram de dentro do próprio seio da democracia. Então hoje você tem indivíduos que usam os mecanismos democráticos para colocar em risco e atacar a própria democracia, como fez o Jair Bolsonaro. Como fez e faz o Jair Bolsonaro o tempo inteiro. E esses militares que estão com ele. E a milícia digital bolsonarista o tempo todo. Né? Ora, o Lula fazia a mesma coisa. Mas o que o PT fez em termos de ataque à democracia não chega aos pés, ao dedinho do pé mindinho, do que este governo maçônico militar está fazendo. Ora, como diz o Augusto Franco, e o Todorov também coloca isso, né, o regime democrático ele não é definido por um traço único. Ele é um conjunto de características. Então você fala assim, basta o país ter uma eleição para ele ser democrático. Claro que não. São 6 os pilares que sustentam uma democracia. Eu já falei sobre isso. Democracia não é o governo da maioria. Isso é uma mentira que o Olavo Bolsonarismo tem pregado o tempo inteiro. O general Augusto Heleno chegou ao desplante e à loucura de falar que direitos humanos só são para humanos direitos. Que loucura é essa? Direitos humanos são para seres humanos. Os direitos humanos devem alcançar inclusive os bandidos, porque eles são fundamentalmente seres humanos. Quer dizer, então você tem a justiça que deve estar a serviço somente a favor de quem é bom? Sob que critério? Então aquele que é mau, né, que é bandido, que é traficante, não tem direito à justiça? Isso saiu da boca do ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Essas loucuras e essas sandices. Quer dizer, não é possível que esse homem não entenda o que ele está falando. É claro que ele entende. É um ideólogo, sob a batuta do manto militar, né, falando bobagens que em qualquer lugar do mundo sério, politicamente, com um sistema político muito definido, e que tem uma oposição política, porque o Brasil não tem oposição política. A oposição política brasileira ela é fantasiosa. Nós não temos oposição política aqui. Não temos mesmo. Tá? Existe uma panaceia que é conduzida aqui dentro da política. Em qualquer lugar do mundo, esse homem teria sido absolutamente criticado. Isso não existe, ué. Os direitos humanos são só para humanos direitos? Claro que não. Então, o regime democrático ele se define por um conjunto de características que se combinam para formar um arranjo complexo, em cujo seio poderes, instituições, mecanismos se limitam e se equilibram. Né? Eles podem e devem estar ou não em confronto. Eles têm fontes e eles têm finalidades diferentes. Se esse equilíbrio for rompido, aí sim, nós temos um alarme a ser desencadeado. Vou voltar à frase idiota e criminosa do Jair Bolsonaro. Ele falou que democracia é o governo de muitos e que os poucos têm que se submeter aos muitos. Eu vou traduzir a frase do Está Firmo. Quando o nazismo é lançado, ou o comunismo, tanto faz, os alemães eram maioria na Europa, na Alemanha. Os judeus eram minoria. Sobre a premissa de que a democracia é um governo da maioria, portanto você pode fritar judeu. Entendeu o que o Jair Bolsonaro está propondo? Né? Em primeiro lugar, o governo dele não é um governo de maioria. Né? Ele foi eleito na esteira do antipetismo. Enquanto ele foi eleito por 40 e poucos ou 50 e poucos milhões de votos, mais de 90 milhões de pessoas não votaram nele. Portanto, o governo dele está longe de ser a maioria. A maioria da população brasileira, pelo contrário, rechaça esse homem full time. Não é? E mesmo que fosse, o discurso não tem nada de democracia. Ele já entrou dentro do esquema do totalitarismo.
Então veja, a democracia, o judiciário não pode estar submetido ao legislativo. O legislativo não pode estar submetido ao executivo. O Jair Bolsonaro é o presidente eleito do executivo. Ele não é o presidente eleito nem do Congresso, nem do legislativo, nem do judiciário. É preciso entender isso. Cada poder da República tem um presidente. A diferença é que esses presidentes não são eleitos. Quer dizer, exceto do legislativo, os parlamentares são eleitos. Mas percebeu a diferença? O chefe do executivo, ele não é o chefe de todo o Brasil. Ele é o chefe do executivo. É incrível como no Brasil não se entende sequer isso. Ele não pode mandar no Congresso Nacional. Ele não pode desautorizar o Congresso como ele tem feito. Né? Ele não pode desmoralizar o Congresso, porque o Congresso é um dos poderes. Ah, só tem bandido lá. Sim, só tem. A grande maioria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá claro? O mesmo vale para o judiciário. Então, o povo é um outro tipo de poder. As empresas são outros poderes. Né? Quais são os mecanismos que existem dentro da democracia? A imprensa é um outro tipo de poder. Quando esse equilíbrio rompe, com cada macaco no seu galho, evidentemente que nós começamos a ter um problema. Porque aí você tem uma facção minoritária que cria um discurso ideológico para aniquilar todo o resto. De saída, muito grosseiramente, a democracia, num sentido etimológico, é um regime no qual o poder pertence ao povo. Aí é preciso definir o que é povo. Né? A população escolhe os seus representantes. Né? Esses representantes, pela investidura do cargo, vão estabelecer as leis que vão governar o país e o executivo vai governar o país. Então o legislativo cria a lei e o executivo cumpre a lei. Tá? E o judiciário também cumpre a lei. Então a democracia, nesse aspecto, ela se distingue das sociedades tradicionais. Porque numa sociedade tradicional, os princípios são transmitidos pelos ancestrais. Você pegar uma sociedade, mesmo as sociedades de cultura tradicional na época da monarquia, né? Ou as sociedades tradicionais indígenas, né? Ou mesmo dentro de alguns critérios religiosos. A religião é uma estrutura de tradição. Ora, as sociedades tradicionais, elas se submetem a princípios transmitidos pelos ancestrais. Não é? O povo, numa democracia, não tem, digamos, uma substância natural. A democracia não é uma sociedade tradicional. Portanto, a democracia funciona diferentemente da família, do clã, da tribo, onde o vínculo de parentesco e o vínculo de filiação espiritual é o grande mote da questão. Né? Então esse vínculo tem como primazia, ele produz uma entidade coletiva que vai ser definida como um traço de uma raça, de uma religião, de uma língua de origem, de um costume. Né? Bem, no seio de uma democracia, ao menos teoricamente, todos os cidadãos são iguais em direitos. Todos os habitantes são iguais em dignidade. Vamos pegar aqui uma diferença. A Índia tem um sistema de castas. Não é? Se você pegar os brahmanes, a casta dos impuros, que é a casta mais baixa da sociedade tradicional indiana, não pode ter direito, o mesmo direito de um brahmane, porque aquela sociedade tradicional funciona de uma forma diferente de um princípio democrático. Então, se um impuro, né, cometer um crime, sob uma perspectiva democrática, ele vai ser julgado pela lei. Sobre a perspectiva de uma sociedade tradicional,
Se o impuro cometer um crime, ele vai ser julgado de uma outra forma pela sociedade tradicional. Percebe? Então, no seio de uma democracia, ao menos teoricamente, todos os indivíduos são iguais em direito. Ah, mas o político rouba, separa alho de bugalho. Se ele rouba e se ele corrompe, não é? O juiz, para lhe dar uma sentença favorável, veja que, então o que está em pauta aqui? Que funciona o princípio da igualdade. Tanto funciona que ele tem que comprar para não ser punido. É o inverso da coisa. Tá? Então, ao invés de falar em acabar com o sistema judiciário, evidentemente que tem que haver a punição dentro dos mecanismos institucionais dos juízes que corrompem. Esse é o ponto. Desculpe. Então, o que tem que ser feito é exatamente utilizar os mecanismos que a democracia tem para punir gente corrupta. Não é demolir toda a democracia em nome do combate à corrupção. É isso que se tornou o Brasil. O Brasil virou um antro de loucos, né? Parece uma quantidade de orangotango lesado, lobotomizado, fomentado pelo lulismo e pelo bolsonarismo, para destruir todos os pilares da democracia em nome do combate à corrupção. Isso não existe, ué. Você tem que fortalecer os mecanismos institucionais. É o oposto. Então, as chamadas democracias modernas estão assentadas, quando elas são liberais, num princípio fundamental, que é o da liberdade dos indivíduos. Né? Então veja, toda pessoa ou povo permanece soberano. Mas o poder desse povo, coletivamente falando, está restringido. De que forma? O poder do povo não pode ultrapassar, é um poder independente, enquanto coletivo. Você fala assim, o povo brasileiro. Ok. É um poder independente enquanto coletivo. Entretanto, o poder pessoal, né, individual, também tem que existir. Ele é legítimo e é preciso que essa legitimidade seja mantida. É sobre essa premissa, por exemplo, né, de que você tem que respeitar o poder coletivo, mas igualmente você tem que respeitar o poder individual. Porque se isto não for feito, nós incorremos naquela frase criminosa do Jair Bolsonaro. A democracia é o sistema da maioria. Não, não é. A lei dentro da democracia, os mecanismos democráticos, eles têm que permitir que todas as interpretações divergentes tenham o direito de existir. E que você, individualmente, pode não concordar em absolutamente nada com aquilo que está sendo proposto. E você não pode ser demovido da sua condição de liberdade. Então, nenhum de nós é obrigado a aceitar consenso de nada. Tá todo mundo falando, portanto você está errado. Ué, pode ser o inverso, pode estar todo mundo errado e eu posso estar certo. Aliás, quando nós pensamos em termos, né, de propostas que vieram a trazer algum benefício para a humanidade, sempre foi assim. O gado seguia num ponto e aquele que estava numa versão que não era do gado, com o tempo provou-se que estava correto. Então, talvez a face mais virtuosa, vamos dizer assim, né, da democracia é que você não pode regulamentar a vida em sociedade em nome de um princípio único. Tá certo? Você vai falar assim,
olha o problema da junção de qualquer princípio único. Eu declaro agora que todo funcionário público só pode usar roupa amarela. Tá? Então, eu pego do universo das cores uma única cor, regulamento aquilo em nome de um princípio único. Então, todo funcionário tem que usar roupa amarela, porque essa roupa confere paz, por exemplo. Qualquer coisa, qualquer tolice que eu pegar isoladamente, dentro de um contexto, e isolar e transformar aquilo num princípio único. Né? Bom, o problema disso é que o que está em jogo aqui? As duas formas de autonomia. Né? Quer dizer, um lado você tem a soberania do povo e do outro lado você tem a liberdade da pessoa. Portanto, por um decreto, o indivíduo pega e avança sobre a liberdade das pessoas, porque cada um de nós tem direito de usar a roupa que quer, no momento que quer. É claro que instituições federais, elas podem impor uma certa norma, um certo decoro, com medidas, contextos e contextos. Tá certo? Então, há uma limitação. Veja, uma coisa é você propor uma limitação mútua. Outra coisa é você suprimir a liberdade. Quando você tem o executivo, legislativo, judiciário, empresariado, povo, esquema jornalístico, ateus, religiosos, isso são soberanias de vários povos, digamos assim, de várias identidades, eu não gosto dessa palavra, mas de várias organizações que compõem o tecido social, porque o tecido social não é uniforme. O tecido social é plural, ele é múltiplo. Isso não é um discurso de esquerda, não. Isso é uma realidade. Né? Então, o tecido social é múltiplo. Então, quando você pega esse tecido social, cada organização dessa tem um tipo de liberdade, tem um tipo de característica. E eles vão exercer uma limitação mútua entre um e outro. Acaba vencendo um em relação ao outro, acaba. Mas não por assassinato, percebe? Não por silenciação. Então, nenhum indivíduo pode impor a sua vontade a uma comunidade, nenhuma comunidade deve interferir no assunto privado do seu cidadão. O governo não tem direito de definir como é que o pai e a mãe vão educar os seus filhos. Agora, o governo tem todo o direito de colocar uma lei de limitação se o pai espanca o filho. Percebe? Ele não vai dizer, olha, você vai educar o seu filho assim, assim, assim. Portanto, o que essa louca dessa ministra do Bolsonaro, a Damares, fala, né, que quer impor como os pais devem educar os seus filhos, ou o ministro da deseducação, né, que é um judeu com características nazistoides nas suas atitudes e nas suas ações, o que é um contrassenso, não é? Dado que os judeus foram massacrados pelo nazismo, a gente tem um ministro da deseducação judeu com característica nazista, nazifascista. Quer dizer, o Brasil é um país das aberrações. Ora, então o que está em pauta aqui é isso. Quer dizer, você tem uma relação que se estabelece entre formas distintas de autonomia dentro do seio social. Todas têm que exercer, têm que ter liberdade para exercer uma limitação mútua. Então, as democracias se valem de uma certa concepção de ação política. Mas é preciso tomar cuidado para evitar os extremos. Então, a diferença das teocracias e dos regimes totalitários, a democracia não propõe, por exemplo, salvar a população, nem lhe impõe um caminho a seguir para alcançar. Nem fala que se você agir de tal forma, de tal forma, de tal forma, você vai construir o paraíso na Terra, independentemente do programa político partidário. Por quê? Porque a democracia não é e não exige a perfeição da ordem social.
Muito pelo contrário, a estrutura democrática admite a imperfeição de toda a ordem social como um dado prévio e basilar. Isso significa o seguinte: não é que ela goste do caos, não. É que ela admite a realidade tácita de que dentro do tecido social existem várias tendências, várias pessoas, várias nações, né, várias ideias. A democracia é exatamente o esquema da diversidade. Repito, isso não é um discurso da esquerda. Ora, então está na contramão os regimes tradicionalistas e conservadores que fazem o caminho inverso, né? Eles impõem uma regra pela tradição deles e não admitem ser questionados. Esse é o governo maçônico-militar que assumiu o Brasil agora. Tá? Esse é o discurso. Você falar o PT não colocava isso. Não colocava não. O governo do Jair Bolsonaro é infinitas vezes pior do que o do governo do PT, em todos os aspectos. Em todos, não tem comparação. Tá? Isso significa que o petismo e o Lula são figuras fantásticas? Não, eles são altamente deletérios. Essa polarização maligna que deu início dentro do Brasil é graças ao petismo. Repito, o Lula é um projeto militar. Então foram os militares que começaram a construir, mais uma vez, dentro do Brasil, a implementação do caos dentro da sociedade brasileira. E depois jogou a culpa só nos civis e nos partidos políticos, como eles sempre fizeram ao longo de toda a história brasileira. Então veja, nós temos regimes tradicionais, sociedades tradicionais, que não impõem, né, não tem aquele espírito de conquista territorial, de expansão geográfica, e não impõe, portanto, a sua estrutura tradicional aos outros povos. Ela mantém aquela tradição. A palavra conservador, por outro lado, não pode ser trazida para dentro do espectro político. A palavra conservador ela só se aplica ao campo da cultura. E se você pegar, por exemplo, o conservadorismo, que o conservadorismo é uma terminologia anglo-saxã. Se você pegar o conservadorismo inglês, ele não tem nenhuma relação com uma coisa minimamente próxima na cultura latina, ou na cultura lusófona, que é a nossa cultura, com aquilo que se chama tradição. Não é? Então, você pode ter um apelo tradicional e um apelo conservador que seja totalitário. É preciso entender as coisas como elas são. Por outro lado, a democracia não pode destruir os sistemas, as culturas tradicionais e tampouco as culturas conservadoras. Então é inerente a todo projeto democrático, não é? Essa coexistência e essa convivência, digamos, protegido pela lei, que vão gozar os membros da sociedade, né, como um todo. Idosos, doentes, desempregados, miseráveis, ricos, pobres, intelectuais, incultos, gente dentro de partido político, pessoa fora de partido político, religioso, não religioso. Portanto, digamos, num sentido de uma interpretação um pouco mais aprofundada, os princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade, que são a evocação da Revolução Francesa sem o mote revolucionário, hein? Vamos entender isso. O problema de todo revolucionário é que ele pega uma dessas palavras e ele vai alçar uma minoria a um esquema totalitário para massacrar os outros. Então você não pode, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade,
apoiar qualquer sistema totalitário. Ah, vamos combater o comunismo matando todos os comunistas. Mas isso é exatamente a proposta do comunismo. Você mata todo mundo que não é comunista. Então qual é a diferença do que a falsa direita no Brasil está fazendo? Nenhuma. A democracia tem que se valer pelo debate, que pode ser robusto, né? Robustíssimo. Então a democracia se caracteriza não só por um modelo de instituição de poder, ou pela finalidade da ação, né, democrática, mas ela é também a maneira como o poder é exercido. Tá? Então, se você tem o poder, mas a sua forma de exercer o poder atinge e destrói a democracia, nós temos um problema. Veja que o autoritário do Jair Bolsonaro, esse filhote de ditador, fez outro dia. Suspendeu a Folha de São Paulo da licitação, porque ele acha que a Folha de São Paulo tem que falar o que ele quer. Não, a Folha de São Paulo não tem que falar o que ele quer. E mesmo que a Folha fale mal dele o tempo inteiro, ela tem o direito democrático de fazê-lo. Tá certo? E ele tem o direito democrático de processar a Folha. Ele não tem o direito constitucional de evitar que uma empresa e de ameaçar os anunciantes daquela empresa. O homem perdeu completamente as estribeiras, se é que ele teve alguma em algum momento. Aliás, os militares o colocaram no poder exatamente porque ele é uma criatura atrabilhária. Exatamente porque ele é a criatura que vai solapar todos os pilares da democracia. Ele foi colocado lá exatamente para isso. Para destruir a estrutura democrática. Por quê? Porque depois de destruído eles vão colocar alguma coisa no lugar. E o que vai ser colocado no lugar? Então é preciso entender que por mais que você não goste, uma democracia, e a democracia brasileira é sui generis, ela é ruim. Mas mesmo ela sendo ruim, é pior do que não tê-la. Então o que tem que fazer dentro do Brasil é aprimorar os mecanismos democráticos e institucionais. Não é destruir os mecanismos, não. Né? Então você não pode simplesmente, porque um jornal não fala o que você quer ouvir, proibir aquele jornal de existir. Ou de participar de licitação. Né? Qual é o crime do jornal? Não falar o que o governo quer ouvir? E desde quando o governo tem que pautar a linha editorial do jornal? Não teve nenhum governante dentro do Brasil mais difamado do que Dom Pedro II, em termos de governante. É preciso estudar a história brasileira. Dom Pedro II, todas as vezes que alguém ia propor a Dom Pedro II para ele censurar um determinado jornal, ele falava que a imprensa tinha que ser livre. Aqui nós estamos diante de um estadista, diferentemente da figura bizarra, caricata, grosseira e grotesca do Jair Bolsonaro, né? Que não só critica todo mundo, bem como toma medidas para silenciar, porque ele não fica só na fala. Esse é o grande ponto. O Lula xingou o governo inteiro e a Dilma também e a Rede Globo. Mas ele nunca ameaçou de cortar a concessão da Globo. Nunca. Né? Então, a democracia não é somente um modelo de instituição. A forma como o poder é exercido, então o sujeito é eleito presidente e ele chega lá, e a forma como ele vai exercendo a presidência é sim um dos valores democráticos. Né? Então você não pode pegar alguém dentro de uma instituição que esteja propondo destruir todas as instituições e ao mesmo tempo esteja falando em
permanecer fiel à Constituição e à democracia. Então, os perigos inerentes à própria democracia hoje surge quando um dos ingredientes dela é isolado e ele é absolutizado. É por isso que estão havendo estudos no mundo inteiro, né, já com exemplos completamente claros, que reúne esses diversos perigos da presença do chamado descomedimento. Quais são esses perigos? Quais são essas ameaças? O Todorov coloca claramente o populismo, o ultraliberalismo e o messianismo. Ele fala que esses são os inimigos íntimos da democracia. O governo do Jair Bolsonaro é exatamente uma junção macabra de populismo, ultraliberalismo e messianismo. O governo do Lula era populista e messiânico, não era ultraliberal. O governo do Jair Bolsonaro é populista, ultraliberalista e messianista. Portanto, o governo do Jair Bolsonaro encampa todos, repito, todas as ameaças reais e concretas de ameaça à democracia que vem sendo mapeado no mundo inteiro. Então são só 3 palavras: populismo, ultraliberalismo e messianismo. Ultraliberalismo não é liberdade de mercado. Não confunda alhos com bugalhos. Então, o problema, para finalizar, da democracia é quando você pega um aspecto dela, não é, e absolutiza, isola aquele aspecto. Você pega, por exemplo, o poder executivo, isola o poder executivo e começa a minar todos os outros poderes. E quem não se conformar com aquele tirano tem que ser eliminado. Os gregos chamavam a essa atitude, os gregos tinham um termo muito correto para essa atitude, que era chamado de hybris. A hybris era a falta de medida, né? É o chamado descomedimento. Esse descomedimento é uma vontade quando ela é ébria de si, né? É uma vontade orgulhosa que se dá o direito de ser superior a todas as outras vontades. E como ela se dá o direito de ser superior a todas as outras vontades, ela vai aniquilar todas as outras vontades. Qual é o contrário da hybris? É a moderação, é a temperança. Então, para os gregos, veja, nós estamos falando de uma cultura de 4.000 anos atrás. Os gregos já sabiam que quando você está diante de um tirano, por mais sábio que o indivíduo seja, quando ele pega aquela sabedoria e começa a exercê-la com tirania, ele foi dominado pela hybris. Tá? Ele foi dominado por uma loucura. Ele está descomedido. Né? E o contraponto é sempre a temperança, que é a virtude política por excelência. A moderação, a temperança. Temperança não tem nada a ver com isentão, não, viu? Esse termo agora que essa falsa direita criou. Ah, você é isentão. Não, ninguém é isentão, não. Tem gente que não quer se meter com política, e isso não é uma isenção, não. A pessoa, quando não quer se meter em política, ela já adotou uma posição. Pronto. Portanto, o primeiro adversário da democracia e o mais perigoso é a simplificação e a absolutização e o isolamento de um único aspecto. Esse governo maçônico-militar do Jair Bolsonaro faz isso full time. Ele simplifica os assuntos, reduz a multiplicidade da sociedade a um único aspecto e, quando ele faz isso, ele abre caminho para o descomedimento. Porque ele fala assim, é preciso prender todos os professores em nome de combater a esquerda.
Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Primeiro que a esquerda, politicamente, não é proibida dentro do Brasil. Então, se ele quer, de fato, evitar que professores doutrinem, né, ou que professores esquerdistas, essa realidade existe dentro das escolas, ninguém está discutindo que ela não existe. É óbvio que ela existe. A forma de exercer o poder é que está sendo discutida. Então, como é que você vai fazer para combater a doutrinação, quando ela existe, dentro da escola? É impedindo a cátedra? Não. É chamando aquele indivíduo à justiça. Não é abrindo um site para denunciar professor, porque isso é o caminho nazi-fascista. É o caminho comunista. Então, os professores vão ter que fazer o caminho inverso. Os professores vão ter que falar bem do senhor Jair Bolsonaro, como surgiu agora na última prova do Enem. Você teve que falar bem do Jair Bolsonaro, senão você é reprovado. É igual o Lula. Então, o que nós temos nos três últimos governos brasileiros, Lula, Dilma e Bolsonaro, é uma híbride solta, né, de descomedimento que tem pilhado os mecanismos da democracia. Evidentemente que este projeto totalitário, uma vez que ele vai destruir, repito, as estruturas democráticas, alguma coisa vai ser colocada no lugar. O que vai ser colocado? E mais importante, quem estará à frente deste poder e da forma de exercê-lo? Porque na Revolução Francesa você matou os reis todinhos, decapitou todo mundo, a nobreza. Quem assumiu o poder? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer quando nós estamos diante de um movimento revolucionário. O revolucionário ali está propondo que o sujeito é corrupto, safado e que tem que matar ele. E quem vai assumir o lugar? Que o país tem que ser dirigido. Quem é? Né? Então é absolutamente insultuoso a inteligência mínima, né, que esses indivíduos estejam falando o tempo inteiro em destruição das instituições, sobre a premissa de combater corrupto, propondo a destruição da própria instituição. Eles não falam em nenhum momento em aprimorar os mecanismos institucionais. Em nenhum momento. Essa é a distinção que a gente precisa de entender. A democracia não é um modelo de perfeitos, hein? Entendam isso. Democracia não é um modelo de perfeitos. Não é um regime de gente perfeita. Pelo contrário, ela admite o tempo inteiro que o sistema precisa de ajuste. É um progresso? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Uma visão de progresso sociocultural. Mas se não houvesse essa visão inerente de progresso sociocultural, a gente não teria, por exemplo, o avanço dentro da ciência. Você tem um telefone hoje e a forma como você usa o telefone não era a mesma forma que você usava o telefone em 1950. Existe um progresso aqui inerente de uma conquista tecnológica. Evidentemente. Não é? Então, a democracia não é uma religião. Ela é um sistema, e é um sistema que admite, na sua base, a sua imperfeição, admite que a sua base é diversa, plural, e não admite, sob nenhum aspecto, que você possa ter um único discurso. A sociedade é formada por 100 aspectos. Aí você vai ter um aspecto contra 99, que vai tentar submeter os 99. Isso é a lógica que norteia a democracia. Então todos esses 100 aspectos têm o direito de existir coletivamente, e dentro de cada aspecto, os indivíduos desses aspectos têm o direito de existir isoladamente. A democracia não pode, em nome de maioria nenhuma, suprimir nem minoria, nem os individualismos. Então, quando a democracia se opõe aos individualismos, aqui nós temos um problema. Nós estamos usando a democracia contra ela mesma. Tá? A democracia não pode suprimir o individualismo.
Se ela começa a fazer isso, tem uma questão muito equivocada. Tá certo? Bem, então, para finalizar, a obra do Todorov vai falar claramente sobre populismo, ultraliberalismo e messianismo político. Esses são os três termos que norteiam e que são os pilares do governo do senhor Jair Bolsonaro. É preciso ler Todorov e, evidentemente, muitos outros autores para entender minimamente o que o Todorov está falando, para entender a gravidade do golpe maçônico-militar que foi dado em cima do Brasil. Tá? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo programa.